Olá, Ulisses. Tudo bem com vocês? Bom, a carta que iremos estudar hoje, as nuvens. Número 6, as mudanças. Lembra que as cartas, né, das nuvens, elas também vão aparecer para vocês de uma maneira totalmente, né, voltada à carta que você tem ali, tá bom? Então, vamos seguir, vamos entender um pouco dessa carta hoje? Vamos ler essa carta? Solta a vinheta. Bom, a carta de hoje é as nuvens e dentro desta carta vamos entender um pouco sobre a numerologia. Vemos que dentro da numerologia, a numerologia dessa carta é a número 6. E 6, dentro das energias, ele traz para a gente algumas tendências que é muito bom a gente saber. Lembrando, quando a gente fala de entender a carta, é entender, né, cada ponto e cada parte. Dentro aqui temos o Rei de Paus também, que não podemos esquecer. E claro que temos detalhes nessa carta: sol, nuvens, raios ou trovões, né? E devemos entender isso de uma maneira, né, onde cada questão colocada dessa carta nos representa uma resposta para a necessidade do nosso consulente ou até mesmo para a nossa necessidade, tá? Dentro da numerologia, vemos aqui a energia, né, do número 6, né? Numerologia 6. Vou dar um bug aqui, gente. Representa o amor, a harmonia e o equilíbrio entre a vida material e espiritual, ou seja, uma ligação entre a matéria e o espírito. É, material. O que é o material? Não é só, gente, né, a parte de dinheiro. Nós somos matéria, ou seja, carne, né? É esta ligação, equilíbrio entre a carne e o espírito. Então, o 6, ele não é só aquela energia, por exemplo, simplificada, ela é o equilíbrio, tá? Por isso as nuvens. A nuvem é o quê? A nuvem é pensamento, ideias, né? Ela representa para a gente o que a gente sonha, o que a gente pensa, né? Coisas que planejamos. Então não tem como esquecer que as nuvens ela vai, né, tá ali em cima, trazendo para a gente o quê? O pensamento. A nuvem também ela significa sempre a ligação, né? É só para vocês terem noção da ligação da numerologia com a própria nuvem, né? Ela está correspondendo ao quê? Ao céu, né? E à terra. Ela está ligada a dois mundos, né? Ela está ligada à concepção de ensinamento, de consciência, né? Da consciência matéria e da consciência espiritual. Ela vem falando muito de conhecimento, ela vem falando muito de energias de conhecer, né? Entenda que essa carta está relacionada à importância dos relacionamentos do amor e da família. Ou seja, essa carta também, né, de uma forma resumida, é claro que a gente, vamos colocar entre parênteses aqui, né, de uma forma resumida, ela fala muito dessa coisa materna, paterna, familiar, tá? Fala muito do estado emocional, né? Da emoção, né? Ou seja, o que que acontece e o que leva uma emoção? Pensamento. Então, dentro deste pensamento, né, é aquela coisa, eu tenho medo de algo. Se eu vejo aquele algo que eu tenho medo, logo eu penso e a emoção passa a existir. Então, a nuvem é muito interessante. Está, né, na saúde, ela está ligada ao quê? Ela está ligada a relacionada, né, à mente, cabeça. Entender isso, né, nos liga à frequência mental e todas as emoções do consulente. Então, quando a nuvem sai, ela fala do que a pessoa pensa e sente, do pensar e sentir. Na saúde é um pouco perigoso, ó. Derrame, tonturas, né? Coma, né? Isso aqui é um A, gente. Era para ser um A. Coma, visão embaçada ou céu, né? Ou seu escurecimento. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Na saúde, essa carta ela fala muito de problemas assim, tá? Voltados, né, ao cérebro, né? No tempo dessa carta, essa lâmina ela fala muito do estado, dos estados ou estações. É interessante. Ela fala muito mesmo, né, de fases. Ela está ligada muito a ciclos, né?
como eu escrevo aqui, ó, logo podemos entender que essa carta liga a tempos mais lentos, vagarosos. Então, no tempo, né, na questão de você falar tempo, uma pergunta de tempo, ela vem falando de 6 semanas, né, é o tempo. Só que dependendo de como estão os acontecimentos, ela pode ser o quê? 6 semanas, 6 meses, 6 anos, tá? Caso siga a orientação, pode diminuir o tempo, que é uma coisa que eu sempre coloco. Lembre que quando você leva uma orientação, algumas coisas que estão para chegar, ou questões que estão para se realizar na vida da pessoa, ela acaba, né, chegando de uma forma um pouco mais rápida, tá? E esta forma é por quê? Porque a pessoa seguiu. Até por isso a necessidade de orientar o caminho, né? Faça isso, e isso vai levar você mais perto do seu sonho, né? Claro, tem coisas que a gente também não pode dar de mão beijada ali, porque senão a pessoa não vai produzir. É a mesma coisa que você falar, você vai ficar rico. E não dá uma orientação do que a pessoa tem que fazer. Ela vai ficar esperando ficar rico e nunca vai acontecer, né? Então, você pode ver, a ligação dessa carta, ela está sempre envolvendo essa tendência. Então, 6, ele traz para a gente essa ligação da harmonia, do equilíbrio, mente, e emoção, mas também a energia material e espírito, assim como a lua, a nuvem, né? Estava pensando na lua agora. É, mas dentro da saúde, ela traz problemas na mente, tá? Assim como a Lua, né? Quando a gente chegar na Lua, eu vou explicar isso. A Lua também ela tem problemas voltados a problemas psicológicos, né? Ela vem falando, por exemplo, de pessoas que podem vir de uma psicopatia, né? Mesmo não podendo trazer diagnósticos, né? A carta ela representa, né? Estas energias. Uma pessoa iludida, uma pessoa com a mente totalmente sobrecarregada. Aqui é diferente, né? Aqui a nuvem, ela pode trazer para a gente, né? Na saúde, né? Doenças que são mais voltadas mesmo, né? A essa tendência, né? O derrame, problemas cerebrais, né? E por aí em diante. A Lua já é diferente. A Lua, a gente, na saúde, a gente já poderia comparar ela mesmo a doenças psicológicas, né? Problemas mesmo psicológicos, né? Não como doenças que matam, tá? No tempo, a gente entende que 6 semanas é o tempo desta carta, mas assim como eu expliquei, 6, né? 6 semanas, 6 meses, 6 anos, tá? Por que eu não coloco aqui? Porque ela é de 6 semanas. Mas, às vezes, o consulente ele vai chegar, por isso que é bom entender a carta. Ele vai chegar com coisas não concluídas, entendeu? Ah, eu mexi com uma documentação, quero receber dinheiro. Só que ele fala que mexeu, mas quando você abre as cartas, você vê que não tem nada mexido. Ele conversou e pediu, por exemplo, uma orientação para um advogado. Ele não fez o trâmite, ele não mexeu na papelada. Então, pode demorar muito mais, tá? Lembre sempre disso. Se a pessoa não corresponde à orientação ou não faz o que você orienta, a tendência é as coisas não se realizar. A tendência é as coisas não acontecer, né? Por isso, eu coloco, caso siga a orientação tem que ser dada, gente, tá? Por quê? Porque dentro das tendências, como você faz para chegar é como você tem resultado, tá bom? Nuvens, rei de paus, luz, sombra, arquétipo da nuvem, história da carta, né? Vamos lá. Aqui a gente tem, né, a energia que representa os 6, né? Os 6 a gente já entendeu que é o equilíbrio, né? Ele traz essa coisa família, correspondente, né, ao equilíbrio entre carne e espírito, tá? Mas e a energia, né, do rei de paus, né? Essa carta ela é bem interessante porque dentro do significado, né, do naipe, ela diz sobre uma pessoa que é muito batalhadora, justa. Ela vem trazendo, por exemplo, a imensidão da honestidade. A gente está vendo aqui, ó, né? O rei de paus. Ele fala de uma grande honestidade, de um grande, né, batalhador ou batalhadora, né? Como é homem, normalmente nas cartas, quando a gente é um homem, a gente sempre fala de uma energia masculina, né? Ou de uma mulher que pode ter uma energia mais masculina, tá? Até porque na maioria das vezes, né, muitas mulheres elas são pai e mãe, né? Elas são as dominantes da família, tá?
Mas se a pessoa pergunta, né, de um homem, né, principalmente quando ela está conhecendo e vem essa carta, você pode falar, olha, ele tem honestidade, ele tem sim uma pessoa que gosta de trabalhar, só que a gente não pode esquecer dos detalhes, né, da nuvem aqui, né? Então, é alguém que não se limita diante às tempestades, né? Luta, vence, conquista. Educação e honestidade resume este naipe, tá? Só que é interessante, porque assim como ele pode ser muito bom, se a gente transforma isso em negativo, né? Uma pessoa que não gosta de lutar, uma pessoa que não gosta de vencer, ou que quer vencer sem luta, né? Ou que quer conquistar sem batalhar, tá? Educação. Lembra que é Paus. Paus pode trazer grande violência na ação, né? Paus pode ser aquele homem muito violento, né? Quando a gente fala de família, essa carta pode falar, né, de transtornos, de abuso, pode falar, por exemplo, de violência doméstica, tá? Então guarda isso daí. Na luz, veremos que esta carta remete à iluminação após as guerras travadas por nós mesmos, né? Nossa mente é o que batalha, né? Ou seja, às vezes a gente cria inimigos que não existem. Esses inimigos, né, foram criados por nós e nós somos eles mesmos, né? Então, quando vemos que a tendência da nossa criação, da nossa cocriação, né, de inimigos, só existe em nós, é igual, por exemplo, tem pessoas, né, que acreditam que são muito invejadas. E muitas vezes não existe inveja, às vezes a pessoa não está nem aí para ver ela, está dando nem tempo de ver. Ela pode ser, por exemplo, a pessoa que as pessoas menos prestam atenção, entendeu? Só que ela cria. Ai, mas eu estou sobrecarregada porque alguém drena a minha energia. A pessoa não tem nem energia para drenar dentro, né? Diz sobre nós e não dos outros. Remete às nossas ideias e pensamentos. Guerras que travamos e iremos vencer. Quando eu coloquei aqui guerras que travamos e iremos vencer, é porque se a gente entende que as guerras que são particulares, pessoais, estão na nossa mente, a gente pode ver que algumas coisas que estão ali na frente não é a complicação, é nós. É o que acontece com a maioria das pessoas. E é o que as maioria das pessoas causam nelas mesmas. Guerras que travamos iremos vencer. Esta carta nos diz que não irá chover para sempre. Até porque, né, aqui na história dessa carta, a gente pode ver o quê? A energia do Sol. A energia do Sol, ela traz o quê? Vemos nessa mesma que a tormenta, mas que o Sol está para surgir. As nuvens nos mostram quanto a natureza está ligada à paz e também à violência. Os raios nesta carta simbolizam a revolta, a raiva, até mesmo pensamentos de vingança, né? Pode ser também energias, por exemplo, de violência, tá, gente? De maltrato, tá? É bem pesada essa carta se você olhar pelo lado negativo dela. O sol é a luz que liberta da escuridão e da revolta. O sol ele traz para a gente a tendência que, por mais que aqui esteja a tormenta, ali na frente, aquela luz indica que isso vai embora. Por que eu usei essa frase, né? Esta carta nos diz que não irá chover para sempre. Porque às vezes nossa vida ela está tão detonada, ou a vida do consulente está tão sobrecarregada, que parece que só existe dor. Só que em alguns momentos a gente descobre que essa dor, né, ela pode ir embora. Então, do lado luz, né, podemos enxergar, né, que quando encontramos ou sabemos lidar, né, com as ideias e pensamentos, e tudo ainda que afeta pode parar de afetar, e a gente traz mudança para isso, escolhe a mudança, né, escolhe a luta e não o sofrimento, conseguimos vencer, conseguimos entender que tudo aquilo que chega para a gente pode afetar, mas não nos derruba. Até porque quem, né, não vai ter luta, quem não vai ter que trabalhar para as coisas acontecerem, né? O sol é a luz que liberta da escuridão e da revolta. Tudo nela traz movimento. Sendo bom ou ruim, esta carta fala do tempo e nos prova que o tempo não para. Gente, a carta das nuvens, ela fala muito das coisas que percorremos. E aqui a gente tem que entender que se a gente para, o tempo continua. A velhice chega, as coisas estão acontecendo, boas ou ruins,
está acontecendo, está, né, tendo ou sendo, né? Então, a carta da nuvem vem falando de motivação, mas também de se motivar. Ela vem falando também, né, de ação, mas também, né, de reagir, né, a dificuldades. Mas também vem falando que a fase que cerca essa pessoa está indo embora, a fase negativa. E a vitória que ela tanto espera está chegando. De forma simples, podemos imaginar que, por ser a carta das ideias, ela se resume a uma pessoa violenta, inquieta, com pensamentos ruins ou grandes traumas, ou seja, nós somos inimigos de nós mesmos, pois o desequilíbrio vem das nossas ideias e vontades. Então, aqui, particularmente falando, o desequilíbrio ele existe e ele está acontecendo de alguma forma. Não há pessoas 100% equilibradas, mas não há também, né, equilíbrio, né, que permaneça. A sombra, né, dessa carta, ela permeia por tudo. Vocês podem ver, desde o rei, a luz, desde a história, até mesmo no arquétipo, né? Olha o arquétipo dessa carta. É interessante por quê? Porque o arquétipo dela, ó, transformação, ligação entre dois mundos, né, que é o mundo mente, né, e espírito, diz aos sábios os caminhos do conhecimento e quando irão percorrer e quanto irão percorrer ao seu propósito. Ela diz aonde que vai ser os caminhos, né? Ela diz que existem caminhos que vão acontecer, que vão ser tortuosos, né? Que vão trazer dificuldades. E ela não impede da pessoa percorrer. Sendo mal ou sendo bom, o arquétipo dessa carta ela fala da atenção. Ele pede, por exemplo, a atenção a essa parte de cabeça e espírito. Até porque se a gente está com concordância, com concordância na mente e também no mundo espiritual, com nossa energia e espírito, a tendência é de realização. Realizar não significa realizar tudo, né, na maciota, né, gente? E essa carta ela exprime muito isso, né? E é interessante quando eu coloco na história, né, que dentro das tendências, é, a natureza ela é pacífica e violenta, é porque o ser humano também sempre vai ser assim. Uma coisa que eu sempre falo, não dá para resolver coisas, as coisas sempre, com pacificidade, com coisas pacíficas. Até porque a natureza não é pacífica todo o tempo. Se hoje há sol, abundância de luz, amanhã pode vir o quê? Enchentes, tormentas, ou seja, quedas de árvore, ou seja, a natureza, ela entende o momento, ela conhece o momento de estar, de ser. E o ser humano, muitas vezes, ele quer, essa carta, né, ela fala muito, o ser humano querer resolver tudo sempre, né, com medo de ter guerra, com medo de batalha, ou seja, ai, mas eu tenho que ser paz e amor. A natureza não é paz e amor, pô. A natureza, ela é perfeita assim como ela é, estando uma manhã linda de sol, assim como também estando uma noite com tormentas e tempestades, com ventos a 100 por hora. É porque a beleza da vida é o quê? É saber como interpretar. Tem muitas pessoas que escolhem a ser pacíficas e elas não sabem, né, olhar para as situações e identificar que em alguns momentos elas precisam ter, né? Gente, aqui eu falo, por exemplo, da forma de comunicar, da forma de se colocar, tá? Aqui eu não estou falando pra você sair dando uma voadora, né, no peito de alguém, tá, gente? Tá? Embora, né? Tem pessoas que, pelo amor de Deus. Aqui eu falo que saber o momento certo, assim como essa carta diz, de você impor os limites, impor seus desejos, é também saber o momento certo de ser pacífico. Agora tem gente que fica, ai, tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, tá tudo legal. E fica ali submisso, né? A violência ruim dos outros, que é feita por vingança, por maldade, e ela ali, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo legal. Ai, não vale a pena, né? Devemos entender que existe um limite, né?
que chegamos para comunicação, para saber se impor. E existem, né, momentos que a gente tem sim que ser pacífico e deixar passar. Mas tem coisas que você acostuma, você sempre vai ter que deixar passar tudo. Ah, mas o meu amigo roubou, né, o cargo que eu precisava. Mas por que ele roubou? Por que ele pegou esse cargo? Será que ele trabalha melhor que eu? Muitas vezes não. Mas é por conta do medo da batalha, do medo de mostrar trabalho, do medo de mostrar que faz melhor. Entendeu? Até porque ninguém é melhor que ninguém. Mas a nossa ação pode ser melhor que a do outro. A ação é diferente de ser, né? Eu não sou melhor que você. Eu posso ter uma consciência ou ações melhores. Não sei se a pessoa fica, tá tudo bem, logo chega. Aí você fica 15 anos dentro de uma empresa, todo mundo que não faz faz nenhuma, passa. Ai, mas o universo está contra mim. A nuvem, ela fala disso. Ela fala que muitas vezes não é o universo que está contra você, é você mesmo, pô. É você que tem medo de batalhar pelo que você quer, tem medo de bater, né? De colocar a cara ali no sol e queimar para realizar. Quando você é muito confortável nessa coisa do pacífico, esquece que guerras devem ser travadas. Mesmo que não seja uma guerra, mas uma batalha. É a mesma coisa. Eu faço uma prova e tem mais 15 pessoas fazendo prova. Se eu não estudei, se eu não me preparei, se eu não tenho conhecimento, entendeu? 1 em 1 milhão eu vou passar nessa prova. A novela faz e ela pede para você lembrar seu consulente ou você. Não dá para ser gentil todo o tempo. Não dá para ser pacífico todo o tempo, até porque a natureza não é. Essa carta nos resume, por exemplo, a ação em movimento. O tempo não para. E se o tempo não para, a tendência é do quê? É de termos que, ó, movimento, movimento. A carta da nuvem, ela fala que dias melhores virão. Mas quem diz que o dia de tormenta ou o dia de tempestade é ruim? Para todo mundo. Não é para todos. Quem não gosta de um tempo de chuva? Quem não gosta de estar protegidinho dentro das suas casas, né? Ligando um filminho, assistindo alguma coisinha e, e ouvindo o barulho, né? Dos trovões, do vento. Tá? Tem gente que tem pavor. Esta carta ela vem para lembrar para você, ela vem lembrar você que não há paz a todo momento. E não dá para você ser pacífico a todo momento. Não dá para você esperar alguém passar por cima de você. Só que você não precisa passar em cima da outra pessoa. Olha como que é confuso. Mas se você usa a sua ação, a sua tormenta que existe dentro de você de uma maneira justa e fiel, leal, com o que você acredita, você não maltrata alguém, você só mostra que você tem mais capacidade para aquele momento. E você, né, tem um pouco mais de intuição naquele momento. A nuvem fala de preparação, ela fala das ideias. Se um consulente chega para você trazendo, né, alguma infelicidade, se você recebe ele com a carta das nuvens, você já vê, opa, meu Deus, isso tá difícil, hein, seu João? Ei, Dona Maria, né? Tá com a cabecinha cheia. Daí as cartas que vêm, né, vão indicar, até porque, vamos voltar aqui. Cadê? Perdi minha caneta, deixa eu aqui. Passado, presente, futuro, né? Passado, já foi o problema, lembra? Passado já foi. Se, né, a carta sair aqui, já foi, tá? Se ela está aqui no presente, você tem que ver, entendeu? Por quê? Porque se aqui ela está, mas a outra carta que está aqui no presente dá continuidade a isso, então é um problema antigo. Traumas, coisas não resolvidas, problemas que não foram resolvidos, né? Agora o problema é quando você pega, né, todo eh, essa energia, né, aqui e leva para o futuro. Meu Deus. Aí a pessoa tá demolida, né? Vamos falar assim, destruída. Dentro das tendências, você pode ver se a pessoa chega com você, para você, e daí ela tá aqui, né? Ela tá aqui dentro das tendências, né? E ela trouxe para o presente. Vamos pôr aqui em cima. Trouxe para o presente, né? E aqui já não é mais o problema, mas é algo que está acontecendo aqui. É aqui que você tem que trabalhar. É aqui que você tem que indicar. Opa, mas espera aí.
Vamos olhar só para o presente. Você olha essa carta, como ela estava, e você vê como ela está. Se o problema só for agora, essa coisa que vai ser resolvida antes de 6 semanas, tá? Ou seja, você pode indicar, olha, o problema está acontecendo aqui. Como é mente e pensamento, você tem que ver se essas cartas que estão em volta não estão induzindo, por exemplo, a manipulação de outras pessoas ou a manipulação dela mesma. Se as cartas que estão passado e futuro, né, representam ela mesma, até porque elas vão indicar, né? Quando você olha para o futuro, você olha, por exemplo, como se alguma coisa estivesse vindo em direção. Então a gente vai ver que aquela carta representa a mesma, né? Se o problema for totalmente no presente, você vai orientar, olha, meu amor, né? O passado você não estava assim. Aí você vai perguntar, começou agora isso? Ai, começou, né? Ela vem, né? Se a carta do passado chega aqui como alguém, marido, ou ex, ou pessoas influenciadoras, né? Você vai falar, e ela indica um homem ou uma mulher, você vai indicar para a pessoa, ó, aqui tem um homem, né? Se sair a energia, né, da carta, você já vai indicar rei de paus, ex-marido, né? Ex-patrão, filho mais velho, ou seja, tá entendendo? Claro, e aí como que eu vou identificar? Intuição, né? Às vezes a pessoa ela vai abrir o jogo com você falando, daí a carta vai confirmar. Se vem o valete, você vai ver que o problema do valete está ligado a filho, mas também a influências. Principalmente se for, ai, meu filho está cometendo coisas vãs, né? Tá saindo, tá aprontando, largou mulher, filho, e blá blá blá. Entendeu? Então, você vai entender. Lembra que passado, presente e futuro para leitura, ele indica isso. Você vai ver o que vem no passado até o presente. Se não veio do passado, você vai ver que é do presente para o futuro. Entendeu? Iago, mas como eu vejo o futuro vindo para frente, né? Quando eu estou seguindo do futuro e vendo. Você vai identificar a carta que está no futuro. Lembra que a carta que está no futuro, dependendo da carta, ela vai indicar, né, aonde a energia está olhando. Vamos pôr, tem a carta da raposa. As cartas da raposa, tem umas que andam para frente. Se essa carta da raposa, ela está olhando para trás, é porque o quê? O presente se tornou o passado e o futuro se tornou o quê? Presente. Então, é a energia que puxa, né? É tudo do passado, é alguém preso ao passado, até porque as nuvens trazem traumas, né? Voltado. Ah, dentro disso, né? Eu tô aqui, né? Passado, presente e o futuro, né? Passado. Então, essa raposa tá olhando, né, para cá. Ela tá presa aonde já foi presente, né? Porque tem gente que leva para o futuro uma coisa que elas acham ainda que estão presente. Até por isso acontece muita depressão. Até por isso muitas pessoas pensam, né? Então a carta que rodeia é o que indica, por exemplo, né, o problema, né? Se vem uma carta que representa homem ou mulher, né? Pode vir uma dama, né? Homem ou mulher. A tendência é de você entender que dentro disso tem uma mulher atrapalhando. Se essa mulher indicar a pessoa, a consulente, você tem que falar para ela, filha, sua cabecinha perturbada, né? Até porque, né, dentro da nuvem, a energia da mesma, né, gera para a gente as ideias de nós mesmos para nós mesmos, tá? No caso de uma pergunta, lembra? No caso de uma pergunta envolvendo outra pessoa, a nuvem ela vai trazer manipulações, né? Pessoas que estão arquitetando maldade, pessoas que estão sobrecarregando. Lembra aqui do Rei de Paus, né? Diz sobre uma pessoa justa e batalhadora. Se for negativo, diz sobre uma pessoa que é injusta e obcecada, injusta, né? E sanguessuga, tá bom? Olhe para a carta e identifique cada uma que sai dela. Se você jogou só uma cartinha, aí você pega, né? Identifica conforme a necessidade. Se você tem uma intuição melhor, você vai identificar muito mais rápido, tá? Lembre-se que o ponto dessas cartas é para você interpretar e entender que existe uma extensão, né? Existe algo extenso ali. Não é um único significado, assim como também, né? Há muitos outros que vão, né, chegar ao resumo que eu coloco aqui, tá? Até porque, por exemplo, né, vocês têm que notar uma coisa também. Olha que interessante. Por que eu leio as cartas bem e mal? Aqui, deixa eu ver um negócio aqui.
Ó, só. Olha isso que interessante. Ele está invertido. Isso é um espelhamento. Ele espelha o de baixo. E quem diz que é o de cima que sempre manda? Por que o de baixo não pode estar sendo dominante? Porque aquele que está embaixo, que é o cruel, que é o malfeitoso, que é aquele que domina. Entendeu? Lembre-se, gente, as cartas elas trazem continuidade. Quando o assunto é pessoa, sempre há dualidade. A dualidade é o quê? O bem e o mal. Aquele que faz muito bem e aquele que faz muito mal. Entendeu? Ou aquele que é meio termo, que é neutro, né? Lembre-se. Cada carta representa muitos fatores e muitas histórias. Isso daqui é um resumo. Porque se eu fosse falar dessa carta, eu ia passar, por exemplo, podia parar uma semana só para falar dessa carta e dar várias explicações. Aqui é um básico, né? Um básico intermediário para você pegar e ir aprendendo com a leitura. Porque muita leitura, muito da sua leitura, você vai aprender, vai ser particular sua. Entendeu? Quando você trabalha com isso, você cria modos e vivências, intuições que são particulares, que outras pessoas não vão ver como você. Ou seja, ó, navio, né? Navio. Olha que interessante. O navio está voando, né? É um navio, por exemplo, que está no céu. Tomar cuidado com falsas mudanças, né? E muitas vezes a pessoa vai ver o que é, né? Ela pode interpretar completamente diferente do que eu vejo. Então, eu indico o caminho para vocês de como interpretar. O resto é com você. Está errada em alguma interpretação? Não. Muitas vezes não está errada, está equivocada, né? Às vezes, muitas vezes você pega uma carta, ai, vi um navio, ai, eu vou viajar daqui 3 semanas. Você pode sair o navio, pode ter viagem. Só que daí você vê as cartas que estão em volta. Muitas vezes esse navio não significa 3 semanas. Muitas vezes esse navio aqui, ele significa, por exemplo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? Ou seja, o navio está no ar. Por que o navio estaria no ar? E é interessante que você pode ver que ele tem velas, ele tem até mesmo, né? Ele é uma máquina, né? Este navio. Entender que a sua interpretação é particular e que por mais que vocês tenham ou ganhem essa intuição com as minhas leituras, né, não significa que você está errado. O segredo não é você estar certo ou errado, o segredo é você deixar as energias indicarem um caminho. Se você aprende o caminho, você vai indicar para os outros. E é assim. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por me dar esse espaço na vida de vocês. Lembrando, curtam, comentem. Tem dúvida sobre a carta? Pode comentar aqui embaixo. E daí eu respondo vocês, ok? Posso até separar, por exemplo, dúvidas de vocês e fazer um vídeo só com as dúvidas, ok? Gratidão, gratidão. Ativa o sininho, hein? Gratidão, gratidão é, foi e sempre será.